Oh, Espírito de Deus. Eirabacibiaradalabalabalaba. Oh, Chocorodosubiaradacarabalabacibiderabaladalaba. Adoremos o Senhor. Oh, Chacatarabasuriandarabaladalaba. Erederebaladalabasuriodorobalabalaba. Espírito Santo de Deus. Oh, Shibiaradalabasuriadarabaladalaba. Vão chegando aí, meu povo. Olha aí, Adalneto, minha dona, Cleia, Fábio. Oh, pastor André foi o primeiro, a primícia. Meu Deus e meu Pai. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, meus irmãos. Antes de qualquer coisa que nós vamos fazer ou falar, nós devemos orar. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, esse é o meu Deus, é o que abre o caminho no deserto. Esse é o meu Deus, esse é quem tu és. Oh, estás aqui o tempo todo, Senhor. Em todas as coisas e em todas as circunstâncias. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, sois bem-vindo em nome de Jesus, pastor André Xavier. Esse tem conteúdo demais para nos abençoar. Oh, Xiabaradalabassuri Derebalaba. Opa! Olha o homem aí, ó. Mano Freitas. Meu Deus e meu Pai. Alegria estar contigo aqui hoje, hein? Do caminho no deserto. Deus é muito bom, hein? Oh, melhor para mim aí que estou falando com você, pensa bem. Eu estava contemplando o Senhor aqui junto contigo. Pois é, eu estou fluindo aqui, mas aí começa a filmar, eu começo a cantar, é perigoso, o povo vai embora. Não, fique à vontade, o Espírito Santo é quem nos conduz, né? É Deus quem move. Oh, aleluia! Pastor André Francisco Xavier, aleluia! Prazer te receber aqui, poder bater um papo contigo a respeito de prosperando em meio à crise. Você sabe que eu estava comentando com o pastor Azemar ontem, toda vez que eu vou, assim, me lembro de você, eu vou falar algo a seu respeito, me vem a história de José, que é aquele cara que tudo que coloca as mãos prospera. Eu acho que todo mundo tem um favor de Deus, mas eu estou desconfiado que ele fez morada na sua vida. Ai, Adriano, eu fico muito feliz porque a gente que já há muitos anos, né? Acho que já está caminhando aí para quase 20 anos de amizade. Verdade. Eu louvo a Deus porque a construção da nossa história não é uma construção de um milagre que aconteceu, no sentido de, eu ganhei na loteria. Não, mas é uma experiência gradativa de coisas boas que Deus vai acrescentando no decorrer da nossa história. E eu fico muito feliz de poder testemunhar do que Deus tem feito, mas ao mesmo tempo também reconhecer que tudo é por meio da graça de Deus, como você disse, é o favor de Deus, é o favor imerecido de Deus, que tem sido depositado tanto na minha vida quanto também na sua. Eu sei que você é uma pessoa de uma história maravilhosa na presença de Deus, que também tem um testemunho de prosperidade, de favor, é uma pessoa de uma família muito respeitada, né? De uma história muito abençoadora, e eu tenho certeza que é só o começo do que Deus vai fazer no nome de Jesus.
Amém. Eu creio e recebo em nome de Jesus. Estou acompanhando você aí constantemente. Estou vendo que você é um dos mais ativos. Você tem toda uma estrutura aí que acompanha, que não é simplesmente liga o telefone, não. Tem muita coisa e muita gente aí por detrás organizando para o negócio chegar top na nossa mão. Aleluia. Deus é bom. Nós já estamos nessa caminhada administrativa. O que é interessante é que eu comecei com esse trabalho financeiro administrativo já há alguns anos, né? Desde os meus 14 anos de idade, eu venho canalizando a minha vida nessa pegada. Então, essa pegada administrativa, centrada, cautelosa, de evitar grandes riscos, essa sempre foi a minha Uhum. característica. Se fosse traçar um perfil, seria um perfil aí moderado conservador, Ó, que não gosta de grandes aventuras, mas que tem prazer em ver a coisa acontecendo de maneira gradativa, com paciência, com tempo, para que, enfim, a gente venha experimentar aí no futuro de uma grande prosperidade, né? Eu sempre costumo dizer que o grande segredo não é você simplesmente ficar focado no agora, mas é você ter uma perspectiva futura de que as coisas elas têm que canalizar para um futuro onde você não tem mais tanto gás, tanta energia para trabalhar, você poder colher, você poder descansar financeiramente e colher aquilo que você plantou ao longo desses anos. Agora, tudo isso é fruto de um plantio, né? Você vai plantar uhum. o seu futuro. Né? O futuro ele não vai acontecer assim no piscar de olhos. Você tem que ir plantando de maneira gradativa, de maneira com sabedoria para você não entrar em riscos, em investimentos desnecessários. Porque você já observou, a vida é muito pequena e muitas pessoas gastam boa parte dela tentando corrigir grandes erros, erros financeiros, erros de investimento, Verdade. dívidas que não deveriam ter sido adquiridas, mas foram adquiridas e depois você gasta aí boa parte do seu tempo tentando sair delas. Então, tudo tem que ser feito com muita cautela para que depois você não possa vir a chorar pelo leite derramado, pela circunstância diversa que você foi inserido, e assim você não colher um desgaste financeiro que não produz só um desgaste financeiro, ele afeta a sua vida emocional, ele afeta também a sua vida sentimental, o seu casamento, ele afeta a Tudo. sua relação social. Então, acaba que você fica completamente afetado quando se trata de uma vida financeira completamente desgastada. Eu quero fazer menção aqui do meu querido Verdade. pastor Francisco Vasco, que acabou de entrar, pastor Olha do aí, governo ó. aqui em Goiânia, que é um grande amigo, Aí deu pessoa poder. muito abençoada. Aleluia. Esse aí também o Cris carrega no colo, viu? Carrega, isso aí tem favor. Esse pegou para criar. Ô, André, mas é interessante que esse perfil que você falou, que não é o perfil, assim, muitas vezes das pessoas que procuram fazer negócio ou procuram fazer investimento, ele é o perfil que a gente, se a gente for traçar um perfil assim, pelas escrituras, ele é o perfil que a gente encontra nas escrituras, né? Que é aquela coisa de Uhum. semear e ter a paciência, e a disciplina de esperar colher. Né? O próprio Senhor, quando foi fazer todas as coisas, poderia ter feito, haja tudo, iria acontecer tudo. Mas ele foi fazendo coisa por coisa, dia por dia, em 6 dias, no sétimo lá, para ter comunhão com o homem. Eu sempre ministro e falo a respeito disso, que a criação lá no Gênesis é algo pedagógico para nós, para toda a vida. E isso fala muito também da questão financeira, né? Como você colocou aí. É, eu, eu costumo dizer que existem alguns perfis, já que você tocou nesse ponto de qual que é o nosso perfil, né? O perfil. Existem perfis, você tem um perfil que talvez não é o mesmo do meu. Uhum. Então existem perfis e esse perfil normalmente ele é traçado pela maneira como que você visualiza o dinheiro. Então o dinheiro ele tem um significado para você. Você precisa descobrir ele.
O que significa para muitas pessoas, o dinheiro ele representa uma espécie de prazer. Então, eu tenho dinheiro e o único objetivo dele é para me dar prazer. Então, o prazer dele normalmente é em gastar, em comer bem, é em ver, sei lá, um momento de lazer com a família. Ele traçou o perfil de dinheiro dele e ele vai viver baseado nesse perfil que ele traçou. Agora, existem algumas coisas que a gente tem que considerar, que eu considero, que eu acredito que é muito importante para que você possa ter uma vida abundante e próspera. Porque se você tem perfis que são muito exagerados, extremos, independente se o seu perfil é um perfil poupador, você gosta de guardar dinheiro, se você é uma pessoa que leva o guardar o dinheiro no extremo, isso também é ruim, entendeu? Se É, você é um perfil gastador, eu gosto de gastar dinheiro. Dinheiro para mim ele foi feito para gastar. Já viu aquela pessoa que quando ele tem um pouquinho de dinheiro, um pouquinho, só um pouquinho, suponhamos, ele ganha R$ 3.000 por mês, sobrou R$ 500. Aqueles R$ 500 que sobrou, ele precisa de encontrar um lugar para ele. Então aí ele sai no shopping e fala, tô precisando de um tênis novo, tô precisando de um sapato, tô precisando de uma calça, meu filho agora tá precisando de uma bicicleta. Ele vai achar um lugar para aquele dinheiro, mas esse dinheiro esse lugar que ele vai achar para aquele dinheiro, nunca é para guardar, nunca é para poupar, nunca é para aplicar em alguma coisa que vai trazer um certo retorno para ele no futuro. Então, estes são o perfil gastador. Tem aquele que poupa, ele poupa tudo de maneira tão exagerada que ele acaba trazendo um certo desconforto para a família ou para si próprio, quando o objetivo dele é só guardar dinheiro. Então, ele tem uma qualidade de vida ruim, ele não consegue ter prazer em ter uma boa saída com os amigos, ou até mesmo com a família, ele não não consegue traçar desfruta, né? esse equilíbrio, ele não desfruta, ele só guarda e qual que é o grande problema? Quando ele guarda só por guardar, ele nunca vai conseguir colocar um propósito no recurso financeiro dele. Ele nunca vai conseguir colocar um objetivo. Não, eu estou guardando para esse objetivo. Eu estou guardando para trocar de carro. Eu estou guardando para fazer essa viagem. Eu estou guardando para conseguir uma casa melhor. Eu estou guardando para poder prevenir o futuro, né? Como diz aí os especialistas, que você tem que guardar uma certa reserva que corresponde talvez aí a 6 ou até mesmo um ano de salário. Enfim, ele não traçou um objetivo na sua prosperidade. E isso acaba trazendo um certo desconforto para ele. Ele não é uma pessoa que vai, de certa maneira, conseguir experimentar daquilo que a prosperidade pode trazer para ele. Agora nós temos um outro perfil que é diferente do gastador. O gastador, ele consegue gastar o que ganha. Agora, existe um outro perfil que é muito perigoso, que é o perfil descontrolado. Qual que é o perfil descontrolado? É o que gasta, o que ganha e o que não tem. Consegue entender? Ele não consegue dizer não para o seu prazer. Então, ele tem um grande prazer por coisas eletrônicas. Ele tem um prazer assim maravilhoso por um celular novo. Aí ele fala, eu vou fazer uma dívida para adquirir esse celular. E ele vai e gasta o que ainda não tem para adquirir aquilo. Isso é uma grande tentação, porque o dinheiro ele nos promove, Adriana, essas tentações. Então você fica Sim. tentado. Você fala, poxa, eu não tenho hoje, mas eu tenho um crédito para adquirir. Eu consigo comprar. E ele Não acaba precisa caindo no esperar, né? laço, ele não consegue esperar, ele não consegue nem ter o prazer de juntar. O prazer dele é em adquirir. Esse é o descontrolado. E existem aqueles também que são completamente desligados. Quem são os desligados? São aquelas pessoas que eles olham para o seu extrato bancário e não conseguem saber quanto que tem na conta. Eles não sabem com o que gastou. Ele não sabe, o extrato bancário chega para ele, ele nem abre, ele guarda na gaveta, quando não, ele queima, joga no lixo. O cartão de crédito dele é sempre uma surpresa. Quando chega, ele fala: Meu Deus, foi isso tudo que eu gastei? Ele nunca está preparado para ver a fatura do cartão de crédito. Então, esses são os desligados. Ele é uma pessoa completamente desligada, indiferente à sua vida financeira. Qual que é o grande problema dessas pessoas? Pessoas desligadas. Podem entrar em dívidas desnecessárias. Quando não,
já estão e nem sabem, ou então são pessoas que acabam lidando com o dinheiro com um certo desrespeito. Então, existe uma coisa que o pastor Luiz nos ensina muito, e eu acredito que isso é essencial para você experimentar de um nível de prosperidade, que é o que eu chamo de respeitar o dinheiro. Nós precisamos aprender a respeitar o dinheiro. Então, a Bíblia fala que você não deve amar o dinheiro. Amar o dinheiro, diz a Bíblia, é a raiz de todos os males. Então, quando você aplica amor, ou seja, o dinheiro ele tem um valor, e esse valor ele é colocado acima de todas as outras coisas que você também atribui valor, você está amando o dinheiro. Consegue me entender? Então, a Bíblia fala que a gente não deve amar o dinheiro, mas a Bíblia ela recomenda você respeitar. O que é você respeitar o dinheiro? É você respeitar a provisão que Deus colocou nas suas mãos. Então, qual que é o grande sinal de desrespeito? É quando você, por exemplo, não consegue encontrar o cortador de unha e você tem que comprar outro porque você sabe que tem, mas você perdeu. Ou seja, você não colocou ele no lugar apropriado. Eu estou dando um exemplo aqui muito ínfimo, pequeno, mas é só para você entender que o respeito ao dinheiro ele vai produzir prosperidade na sua vida. Então, quando você começa a trabalhar com uma certa quantia de dinheiro, você começa a atribuir valor nas pequenas coisas. Então, você começa a dar valor, sim, no cortador de unha. Poxa, o cortador de unha, ele tem, sim, o seu valor. E eu preciso de respeitar o valor que esse cortador de unha me dá. Então, você está respeitando o dinheiro e respeitando a sua prosperidade. Então, quem não respeita o dinheiro, ele gastaria com outro cortador de unha. Então, esses são os desligados. Eles não respeitam o dinheiro, ele não respeita a sua prosperidade. Você entendeu? Ele não Ele sabe o que falha, tem na talvez, geladeira. aí num princípio de mordomia, né? Ele não está sendo um mordomo fiel daquilo que foi confiado a ele, né? Isso é algo espiritual. Com certeza. Ele é indiferente àquilo que Deus colocou. E você, quando você não cuida bem daquilo que Deus está te entregando, você corre o risco de ser muito, muito realmente um mordomo infiel com a administração do seu recurso. Porque quando você é fiel à administração do seu recurso, da provisão financeira, você está fazendo um bem a si mesmo. Você está fazendo um bem e respeitando aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Então nós precisamos de ter essa sabedoria. Mas uma outra coisa, um outro perfil de pessoas que quando se trata dessa característica, um outro perfil que existe é o perfil administrador, financista. É aquela pessoa que administra tudo. E eu considero, talvez, esse perfil, dependendo da maneira como ele se encaixa, se não é um administrativo muito exagerado, que vem, de certa maneira, privar você dos prazeres, dos desfrutos que a vida vai te trazer por meio da prosperidade, porque tem gente que ele entra num círculo tão vicioso de guardar dinheiro. O que acontece? Ele não quer desfrutar. Nunca chega a hora dele desfrutar da prosperidade. Nunca chega a hora dele ter uma casa melhor. Nunca chega a hora dele ter um carro melhor. Nunca chega a hora dele ter um celular melhor. É aquela pessoa obstinada em guardar e ele não consegue construir um prazer em desfrutar. Então, esse é um grande problema. Esse é um ponto Guardar por fraco guardar. desses administrativos exagerados. Então você percebe que tudo na vida ela pode ser encaixada com um perfeito equilíbrio. Se você é uma pessoa equilibrada, se você é uma pessoa equilibrada para guardar, se você é uma pessoa equilibrada para gastar, você consegue ter dinheiro, tudo bem. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, eu quero prosperar. Eu falei, para quê? Eu quero prosperar para Qual o prosperar. Quero ter propósito? dinheiro para ter dinheiro. Ué, cadê o propósito da prosperidade? A prosperidade tem que ter um propósito, ela tem que ter um objetivo. Você fala, mas Deus ele não vai me dar só por me dar? Não, Deus ele vai te dar. Mas é muito melhor quando você tem um objetivo, quando você tem um entendimento de que, poxa, essa prosperidade aqui é para trazer um conforto melhor para minha família. Eu quero poder fazer uma viagem de férias com ela, eu quero poder ter uma casa melhor, mais confortável, eu quero poder abençoar mais a igreja, né? Eu quero poder honrar mais o Senhor com os meus dízimos e as minhas ofertas, eu quero poder fazer algo mais.
Então, quando a sua prosperidade ela encontra um propósito, você fica até mais respaldado para pedir. Você fica até mais motivado para certeza. adquirir. Você entendeu? Você tem um foco. Sim. Então, eu gosto muito de desafios. Eu traço metas até para os próximos 10 anos. Na verdade, eu tenho metas financeiras para os próximos 30 anos, né? Porque eu penso em organizar, eu já penso na minha aposentadoria hoje. Eu penso na aposentadoria minha e da minha esposa desde hoje, desde já. Então, pensando nisso, eu já consigo traçar e organizar uma meta para que eu possa viver uma vida mais tranquila no futuro, né? Aleluia, é de Deus. E deixa eu te perguntar uma coisa, pastor André, o que que você tem tido? Primeiro, como que está aí, né? Muitos irmãos, nós estamos trabalhando aqui também, vamos dizer assim, no braço dos empreendedores aqui da igreja, aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e há muito, assim, temor nos irmãos que são, tanto nos que são profissionais liberais, que em alguns casos estão completamente parados, como naqueles que têm negócio, que se o negócio pode fluir de uma maneira, às vezes assim, remota, tipo delivery ou venda online, alguma coisa assim, ainda flui alguma coisa, mas de toda maneira, assim, caindo muito. E nós, aqui em Uhum. Belo Horizonte, como em Goiânia, estamos em jejum. Nosso jejum aqui, nós estamos no 10º dia, e o nosso tema é justamente alinhar para prosperar. O livro do pastor Azemar alinhou, prosperou. Aquela Eu quero pregação fazer um. gloriosa que ele fez lá na capacitação, né? Sim, Ótimo. Eu quero, inclusive, fazer um pedido aqui, vai ficar registrado para o pastor Azemar. Eu quero um livro desse, viu? Autografado por ele. aleluia. É de Deus, está registrado. Ele já vai ver aí e com certeza vai providenciar. E nós temos tido muitos, mas muitos testemunhos de irmãos que têm prosperado nesse tempo que, naturalmente falando, era um tempo, assim, vamos dizer, para decair. O que aí a gente consegue enxergar claramente o favor de Deus, porque o favor é graça. E graça é para quem não merece, ou para quem não é favorável àquilo, vamos dizer assim. Então agora não é favorável para abrir nada, nem para crescer nada, nem para naturalmente prosperar nada. Mas aqueles que então têm a graça de Deus, eles vão nesse período desfavorável progredir e prosperar. E nós temos visto isso acontecer assim de forma até, vamos dizer assim, assustadora. E quando nós olhamos à luz da palavra também, nós percebemos que em momentos de grandes crises como essa que nós estamos enfrentando hein, por conta dessa pandemia, você olhando para as escrituras, você vê que o povo de Deus sempre prospera. O Senhor não manda a fome, não manda a pandemia, não manda a dificuldade. Mas, obviamente, de alguma maneira, ele permitiu. Como nós cremos que Deus é bom em todo o tempo, e que ele está, como diz o pastor Zemar, né? Como diz ele, o mantra dele, Deus está sempre procurando uma maneira de te abençoar. Eu creio nisso completamente também. Então, se ele permitiu, é porque ele vai usar aquilo de alguma maneira, caso eu enxergue, obviamente, para a minha prosperidade. Então, é possível prosperar de fato no meio da crise e no meio das dificuldades? Esse Ó, momento de crise é. Aleluia. Esse momento de aí, ó, crise é para um você fazer momento. seu pedido aqui, ó. Pastor Falamasarabalabahal. Azemar. Quem que tocou no meu santo nome Aleluia. aqui? Ah, quem levou meu nome em vão aí, né, Não, pastor? peraí, Varal, não tô escutando nada aqui não. Peraí, como é que é esse sistema aqui? Minhas lives não é Quem. moderna assim não. Não é não? Ô, vocês Quem estão levou meu nome enjoados, em vão hein? aí, pastor? Vocês dois aí com esse negocinho aqui, outro nível, né? Outra geração, né? Ó, não é geração barba branca assim não. Não. A minha Ô, barba já gente, está começando a ficar branca, pastor, mas eu não deixo crescer. deixa eu falar. Esse caboclo aqui que vos fala aqui, ó, é autor desse livro aqui, ó. Pensa Aleluia. num livro bom.
De vez em quando ele me dá uma moral, ele me deu isso aqui, ó, mas nem dedicatório ele fez, ó. É porque o senhor vai ganhar outro com dedicatória. Ah, aí é hashtag alinhou, prosperou, ó. Alinhou, prosperou. Uai, como é que eu vou Agora eu quero do autografar um senhor. trem na nuvem? Ô, Varão, Tá você na tá tempo nuvem? antigo. Ah, igual É o nuvem meu agora? pastor aí, meu filho. Compra ele aí online, aí, ó. Digita no Google aí. Alinhou, prosperou. Eu tô entre os 14 mais vendidos lá do. Como é que é o nome? Da Amazon. Da Amazon, Varão. Da Coladinho, Amazon. chefe aí, ó. Fala. Coladinho. Pastor Luiz está em primeiro, é verdade. Mas não, mas aí não, aí, Aí não, covardia, né? aí é o nome do meu outro livro. Isso não é justo. Vou deixar vocês prosear aí, tá bom? Pastor Ademar, Obrigado, Deus é André. bom, Aí, ó, faz aí, ó. eu tenho que me atualizar, eu tenho que atualizar. Adriano, então, tá me ouvindo? Então, tô ouvindo. Tá Tá ouvindo comigo? bem, graças a Deus. Tô agarrado aí. Aleluia. Pastor Azemar é uma bênção, aleluia. Então, deixa eu pontuar aqui uma coisa que eu acredito que é muito importante nesse tempo de crise, que a gente precisa de ter. Primeiro, a gente precisa de ter sempre um olhar profético de fé. Então, Amém. quem teme ao Senhor, quem ama o Senhor, ele sempre vai ter uma visão de fé. Você mencionou a maneira como que Deus estabeleceu a criação no início da nossa live. Você falou, então Deus ele estabeleceu a criação de maneira gradativa, né? Não foi uma coisa ágil. Não. Ele foi, a cada dia ali, fazendo os processos da criação. Agora, isso é a mesma coisa que acontece hoje. A maneira como que Deus criou é a mesma maneira como que Deus cria hoje. Eu tenho falado disso nesse jejum de uma maneira muito insistente. Quem me acompanha já nas lives de oração que a gente está fazendo todos os dias às 8 horas da noite, eles já sabem do que eu estou dizendo, porque é o seguinte, existe uma coisa que aconteceu em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz que Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No versículo 2, a Bíblia diz que a terra tornou-se. A Bíblia diz que a terra estava sem forma, mas essa palavra estava, ela poderia ser traduzida também como tornou-se, ou seja, ela não era daquele jeito. Deus criou, mas depois aconteceu um evento entre o versículo 1 e 2, que muitos estudiosos acreditam que foi a queda de Lúcifer, que fez todo aquele caos. Então, quando você olha para a terra, a partir do versículo 2, o que você encontra é um cenário de caos. E o cenário de caos é o que nós estamos ouvindo nesses dias. O que as pessoas estão falando quando você liga a rádio? É caos. Então, você liga a CBN, você liga a Globo, né? Você liga qualquer emissora de televisão. O que eles vão falar? Eles vão falar, olha, já sobe para tantos o número de mortes da pandemia. Mais de 3 mil pessoas já foram demitidas. E começa a falar só de caos. O cenário que você O ano ouve é já um está cenário de perdido. caos. No quarto mês já acabou o ano, está perdido. É o que todo mundo fala, não é verdade? Então, o que eu tenho orientado os irmãos que me procuram, sempre com esse medo do caos social, tanto econômico quanto também da saúde, eu sempre oriento eles a ter a mesma atitude que Deus teve no meio do caos. O que Deus fez? Aí é uma chave. Aí isso daqui é uma chave para você experimentar de uma prosperidade abundante. O que Deus fez? A palavra de Deus diz que Deus, versículo 3, acho tremenda essa frase, que a Bíblia diz, e disse Deus. Olha só, o que Deus fez? Ele falou. Declarou. Ele falou. Ele falou. Ele liberou a sua palavra. De maneira que no versículo seguinte, você vai observar, no versículo 3 a Bíblia diz, e disse Deus. Versículo 6, novamente, e disse Deus. Versículo 9, novamente, e disse Deus. Versículo 14, a palavra novamente diz, e disse Deus. Por quê? Porque você vai observar o capítulo, Deus dizendo. E à medida que Deus vai dizendo, Deus ele vai construindo, reestabelecendo a ordem, trazendo harmonia no meio do caos. Então, isso aqui é uma chave poderosíssima. Que chave que é essa? É o seguinte, quando você estiver passando por um momento de caos, começa a declarar aquilo que Deus já disse. Começa a falar aquilo que Deus já falou, para que o seu cenário seja transformado.
para que o cenário de caos ele seja mudado, ele seja modificado. E assim você possa ter prosperidade abundante. Então, existe uma chave que você pode experimentar de prosperidade em tempo de crise. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz assim: e tendo o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso que eu falei. Aleluia. Então, você creu e você falou. Então, quando você crê e fala, você está ativando uma chave espiritual para você experimentar de abundante prosperidade. Então, existe um caminho para você experimentar de prosperidade? Existe. No meio da crise, é possível? É possível. Qual que é o caminho para você experimentar de prosperidade no tempo de crise? Falando, declarando, abrindo a sua boca em autoridade e construindo segundo Deus. Então, o que Deus ele fala no meio da crise financeira? O Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O que Deus fala no meio da sua crise de enfermidade? Olha, o Senhor ele diz no meio da sua enfermidade, Isaías 53, versículo 4. Certamente ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. O que Deus ele fala no meio da sua crise familiar? Atos capítulo 16, versículo 31, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então presta atenção, em todas as circunstâncias, por mais adversa que você esteja vivendo, a Bíblia tem um falar de Deus. E quando você aciona e ativa esse falar de Deus, você está entrando, então, nesse terreno, nesse cenário de prosperidade. Então, o caminho para você transformar o caos, o caminho para você transformar todo esse cenário de susto, de pandemia, de medo que as pessoas estão vivendo, é você falar. Fala, e à medida que você fala, você vai ver Deus ele agindo e movendo. Ok, eu considero que é a nossa atitude de fé, prática de fé, que nós temos que ter no meio do caos. Agora, é possível, pastor, eu ter também uma atitude técnica, porque normalmente as pessoas falam assim, tá bom, é só orar, né? Orar. Muitas pessoas não valorizam só a oração. E quando eu falo para eles que basta... eu quero que você fala, eu quero que você declara. E à medida que você declara, você vai, então, agora, de maneira espiritual, você vai ver os cenários mudando na sua vida. Descansa, declare e descanse. Ah, pastor, tudo bem, é assim, né? Mas não tem algo prático que eu posso fazer? Não, então se você quer algo prático, a primeira coisa que você deve fazer é avaliar a saúde financeira da sua empresa. Avalie, seja prático, coloque numa planilha, faça hora de entradas e saídas, tanto daquilo que você gasta quanto daquilo que você fatura. Imagina, você fala, pastor, o momento que eu estou vivendo é um momento muito oportuno para o meu ramo. Então, sei lá, se você vende elástico, por exemplo, você acha que as pessoas que vendem elástico estão sofrendo hoje? Não estão. Por que não estão sofrendo? Porque essas pessoas agora elas vão entrar assim, na ala da prosperidade. Vai ter uma leve transferência de riqueza para esse grupo. Pessoas que vão agora... Tá acontecendo algo está sendo movimentado. Então a gente precisa de ter essa sensibilidade. Quando nós temos essa sensibilidade para perceber o momento do meu ramo, o momento da minha empresa, quando eu tenho essa sensibilidade, algumas pessoas falam, não, pastor, sem pensar, sem avaliar, de maneira até mesmo assim, pastor Adriano, insensata, eles já partem para esse plano de, não, eu vou pegar aqui um financiamento do FCO, um capital de giro no meu banco, o governo liberou, eu vou salvar minha empresa. Mais fácil, imediato. Calma aí, vamos avaliar até onde você consegue ir sem qualquer tipo de empréstimo. Vamos avaliar até onde você consegue ir sem adquirir nenhuma dívida. Em algum momento, a fatura vai chegar. E quando a fatura chegar, o que você vai fazer? Você vai ter que pagar. Então, seja inteligente, né? Eu louvo a Deus porque o que eu tenho recebido da parte de Deus nessa área, eu tenho recebido por meio do pastor Aloísio. Então, o pastor Aloísio, ele é um mega administrador, uma pessoa que tem uma sabedoria do céu. Ele tem o favor de Deus na administração. Ele sabe aplicar as coisas com sabedoria, com bom senso,
né? É uma pessoa que tem administrado os recursos que Deus tem confiado à igreja com muito empenho, com muita sabedoria. E eu louvo a Deus porque eu ali nos bastidores, eu fico observando a prudência, o cuidado, a sabedoria que Deus tem entregado para ele. E eu recebo isso, eu acabo sendo afetado por isso. E eu aplico isso também na minha vida. Né? Eu fico aplicando isso na minha vida. Poxa, eu tenho que ser mais conservador, mais cuidadoso. Eu preciso de ter uma certa estabilidade em determinada área. Você para não tocou fazer aí um nada ponto que me exagerado. marca muito na vida dele, de um ensino dele, que às vezes não entra muito na cabeça do crente, que às vezes o sujeito mistura a fé e assim, em nome da fé, ele sai fazendo e rasgando e entrando em qualquer coisa. E o pastor Luiz sempre fala que a prudência não anula a fé. É possível você ter fé e ainda assim caminhar nessa fé com prudência. Sem dúvida. A prudência, Você sabe que tem uma prudência que é fruto do medo. Sim. A prudência fruto do medo é covardia. Deus não honra esse tipo de prudência. Então, por exemplo, eu vou te explicar. O que é a prudência fruto do medo? A prudência fruto do medo é que você está caminhando. Como que a gente acha esse equilíbrio aí, André? Fala para nós. Eu vou explicar para os irmãos que estão nos acompanhando nesse momento. Você está caminhando e, de repente, tem um buraco na sua frente. Quando você tem uma prudência com medo, o que você faz? Para e fala, não vou mais, olha o buraco. Meu Deus, se eu cair nesse buraco, meu Deus do céu, não vou andar mais não, nessa rua que eu não ando mais, olha o tamanho desse buraco. Não, ele fica paralisado. Por quê? Porque travou. O medo produz isso. Então, a prudência que é fruto do medo é covardia. Deus ele não honra isso. Agora, qual que é a prudência que é fruto de sabedoria? A prudência que é fruto de sabedoria, segundo Deus, e aí você precisa do Espírito Santo para te dar essas saídas, é aí onde você encontra favor. São coisas que você não aprende em faculdade, em cursos de coach, com todo respeito aos coaches, que eu amo muito, respeito o trabalho deles, mas a prudência que é fruto da sabedoria, ele olha o buraco e faz o quê? Poxa, eu vou contornar aqui pelo lado, eu não vou passar, eu não vou ficar paralisado, eu vou dar um jeito de contornar, e toca a vida. Consegue me entender? Deu mal e então, se desvia dele. Ele se desvia, ele fala, poxa, eu tô vendo o buraco ali, eu vou... Mas ele não vai parar, ele não vai se acovardar. Não, ele vai pedir o Espírito Santo uma direção. Aí você fala, é errado... Agora, o pastor André, eu não preciso, em fé, pular o buraco, né? Então, aí é onde muitos acabam tendo uma experiência trágica, né? Ele fala, não, pela fé eu vou aqui pular o buraco e sem Deus ter mandado. Se Deus mandar, pula. Mas aí você precisa de arcar com a responsabilidade daquilo que você está dizendo. Se Deus mandou, pula. Deus falou? Falou, então pula. Não, Deus não falou, então fica quieto. Fica quietinho. Não inventa moda, não. Não, mas eu estou sentindo, pastor. E se eu arriscar e ir e Deus não tiver falado e eu arrisquei? Aí é onde entra um ponto que você disse aí que o pastor Azemar ele tem os seus mantras. Eu tenho um. É melhor você errar com coragem do que você ficar paralisado com medo. Essa você tem que anotar. Eu sou Felipe, anota essa aí, varão. Sabe por que você tem que ter essa ousadia? Porque Deus ele consegue transformar todo o cenário de caos em bênção em seu favor. Se você foi com fé, Deus ele honra a fé. Acredite nisso. Deus ele honra a fé. Você fala, pastor, eu fui com fé, achando que Deus tinha dito, mas eu me enganei. Acredite, se você descansar no Senhor, Deus ele vai transformar esse cenário em bênção na sua vida. Ele vai transformar porque ele é fiel. Consegue me entender? Ele honra a fé. Então, eu tenho muito cuidado para, às vezes, aconselhar pessoas, porque muitas pessoas, eles buscam um aconselhamento, mas eles querem se apegar em alguma palavra que eu vou dizer, quando, na verdade, eles estão, assim, muito refém do medo. E temos que ter cuidado com isso.
temos que ter muito cuidado com o medo. O medo é um erro, o medo é um problema. O medo te impede de experimentar de abundante prosperidade. Sim. O medo, ele é a arma que Satanás usa, né? Normalmente ele usa o medo para paralisar a nossa fé, né? A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você está com fé, não está com medo. Você está com medo, também não está com fé. É desse nível. É desse nível. É justamente assim. Agora, é interessante isso que você falou, da questão da pessoa ver lá, ver o buraco, ver a dificuldade e paralisar. Nós estamos vivendo um tempo, dias, né, que nós temos que buscar muito encher do Espírito. Por quê? Porque nós temos que parar para pensar que dentro de nós está aquele que tem todas as respostas, que tem todas as estratégias, que tem todas as invenções que ainda não existem nesse planeta, que podem te fazer assim prosperar tremendamente, e está aberto a coisas que eu vejo nos evangelhos, na palavra de uma maneira geral, que é estar atento à multiforme sabedoria de Deus. Que é o quê? Jesus, por exemplo, ele ia curar as pessoas. Aí em um ele colocava a mão, em outro ele só liberava uma palavra, em outro o sujeito vai lá, cospe no chão, faz uma nojeira e taca no olho do caboclo. Então, assim, existia uma maneira única? Não. O que eu estou querendo dizer com isso? É que, por exemplo, tem pessoas que ele é profissional liberal, por exemplo, motorista de aplicativo. Então, não sei como é que está aí em Goiânia, mas aqui em Belo Horizonte, para isso, por exemplo, está praticamente estagnado. Porque o movimento nas ruas caiu muito, as pessoas ficam com medo, e aí o sujeito que trabalhava nessa atividade, ou ele está tendo que trabalhar 3 vezes mais para ganhar metade do que ele ganhava, ou se ele não paralisou naquele pensamento de assim, eu sei fazer isso, o meu negócio é esse, entende que assim, a minha provisão vem do céu, vem do alto, não é do aplicativo, não é da empresa que me contratou, não é nem propriamente do serviço que eu presto nesse momento. Senhor, agora a minha atividade está paralisada, o que eu faço? Porque o Senhor nos conduz. Ele vai te mostrar e ele vai, é o que eu tenho chamado e falado de reinventar. Ele vai te orientar a se reinventar. E normalmente com aquilo que já está com você, ou já está em você. Porque eu vou entrar em outro mantra aí do nosso bispo. O tesouro está na casa. Está sempre na casa. É aquilo que ele já te deu. Eu me lembro uma vez, meu pai, pastor Luiz esteve uma vez lá na empresa do meu pai, ele estava passando por um período de dificuldade, e ele falou exatamente isso. Ele falou, seu Zé Mar, Deus vai usar algo que o Senhor já tem para tirar o Senhor dessa situação. Porque sempre é assim. Não é algo externo que vem miraculosamente, normalmente é algo que já está lá, mas que talvez por não termos tido ainda a necessidade, e aí tem algo de poderoso em uma crise como essa, é que surgem necessidades que não existiam antes. E aí quando você tem olhos espirituais, essa necessidade pode despertar em você ou para você algo que talvez vai ser uma provisão ou uma atividade extremamente mais rentável do que aquilo que você já tinha, mas nunca tinha tido a necessidade de mudar. Eu gosto muito dessa abordagem que você está usando, porque uma das coisas que impedem as pessoas de partir para cima e experimentar a prosperidade, primeiro, é a autopiedade. A pessoa, quando ela fica com muita dó de si mesma, ela, eu trabalhei tanto, e agora eu estou aqui tendo que vender minha casa para poder resolver problema de dívida. Não se lamenta por isso. Eu costumo dizer que o comércio, ele tem as suas características. Você vai experimentar de um tempo de muita prosperidade. E nesse tempo de muita prosperidade, ele vai te dar algumas coisas. Então você pode adquirir carros, você pode adquirir casa, você pode adquirir fazenda, na é verdade? Você pode adquirir muita coisa que é fruto do seu trabalho, do que o seu empreendimento deu para você. Agora, tem uma coisa, se no momento da crise você não devolver
o que aquele comércio te deu, então você fala, eu vou preservar o meu patrimônio aqui e vou deixar meu comércio quebrado. Não, calma. Peraí, será que nesse momento ele não está pedindo uma contrapartida de tudo aquilo que ele fez de bom nesse período para você de prosperidade? Então, não lamente se em algum momento você tiver que dar um pequeno retrocesso, principalmente se você é do sistema capitalista, se você é um empresário, se você é uma pessoa que está aí lutando para sobreviver com a sua empresa, não se lamente por isso, muito pelo contrário, parte para cima. Por quê? A mentalidade esquerdista, ela está mais impregnada nos brasileiros do que você imagina. Então, muita gente, ele se lamenta. E o que é pior de tudo, tem muita gente que acha que a sua prosperidade vai vir através de uma outra pessoa. Então, ele fica sempre achando que Deus vai dar para alguém, para esse alguém dar para ele. Você entendeu? Ele nunca acha que Deus pode dar para ele. Então, por exemplo, se você é o meu chefe, o que eu vou falar? Falo, não, Deus ele está dando para você, chefe, para você poder me dar. Ele não está dando para você, na verdade, está dando para você poder me dar. No final, o alvo sou eu que vou receber. A pessoa, ele sempre acha que a prosperidade dele vai vir de alguém. Então, ele coloca muita expectativa em pessoas. Não, essa pessoa vai me dar isso. Olha, eu vou te falar algo. Eu precisei, né? E eu preciso constantemente de me policiar para eu não cair nesse laço maligno. Isso é um laço maligno que rouba a sua energia para você começar a pensar naquilo que pode trazer prosperidade para a sua vida. Então, muito cuidado quando você começa a colocar expectativas exageradas em coisas que não é o que Deus tem para você. Você fala, não, eu quero prosperar, mas eu vou prosperar dessa maneira. Não, tome muito cuidado. Tome muito cuidado porque existe um caminho para você experimentar de prosperidade. O caminho para você experimentar de prosperidade é você tendo favor. Aí você diz, pastor, mas é possível Deus ele dá favor para mim na vida do meu chefe, por exemplo, eu encontrar favor aos olhos do meu chefe? É claro, você pode orar por isso. De repente, seu chefe ele gosta de você e fala, eu gostei desse caboclo, esse caboclo vai ser meu diretor aqui agora, você vai cuidar da minha empresa. Pronto, você caiu na graça dele, né? Encontrei um irmão esses dias que ele caiu na graça do dono da empresa dele. Ele trabalha numa empresa e tem vários funcionários nessa empresa, é uma empresa do ramo de alimento. Mas aí, de repente, ele caiu no favor do patrão. Aí o patrão pulou, falou assim, não, eu gostei de você caiu dessa empresa para mim. Hoje ele é chefe lá, cuida de todos os funcionários, foi o último a entrar, mas ele está exercendo esse cargo de chefia porque ele encontrou favor aos olhos do patrão. Aí você fala, mas é meu patrão que está me favorecendo. Não, não é o seu patrão. É Deus que promoveu o favor. Seu patrão está te olhando porque ele viu favor na sua vida. Ah, como isso é bom. Eu oro todos os dias. Eu quero ser encontrado debaixo do favor. Para você ser encontrado debaixo do favor, você não pode ter essa atitude de autopiedade. Você não pode ficar com dó de si mesmo. Você não pode ficar se lamentando. Quando algo der errado, não se flagele. Não fique se martirizando. Não, parte para cima. Toca a vida. Né? Creia que o favor de Deus é sobre a sua vida e você vai experimentar de abundante graça em todas as áreas da sua vida. Amém. Eu tenho orado muito, pastor André, por mim e pelos irmãos, para nós termos revelação da nossa identidade no Senhor nesses dias. Porque, por exemplo, vamos dizer, é funcionário e ele está parado, porque às vezes a empresa está lá impossibilitada de funcionar completamente. Às vezes o patrão dele, o cara não é crente, o cara não tem um espírito, mas às vezes o irmão fica meio que nesse conformismo, não tem o que eu possa fazer. Essa é a hora também de você manifestar para que esse favor que há na nossa vida seja visto pela outra pessoa. Então, por exemplo, vou falar estive do outro lado a vida inteira do lado do empresário. Então, eu estou lá com a minha cabeça quente, sem saber o que eu vou arrumar. Eu dei férias coletivas na empresa e esse povo está tudo parado em casa. Aí eu estou tentando renegociar aluguel, estou tentando renegociar fornecedor. Se um funcionário, nesse período, me procura e fala, Adriano,
vamos fazer o seguinte, será que não dá para a gente vender pelo telefone? Ou vender pela internet? Ou trabalhar aí de porta fechada? Eu estou aqui, eu me disponho. Eu não quero ficar em casa, não. Eu quero trabalhar. Eu quero te ajudar a fazer a coisa acontecer. O que eu posso te servir? Essa é uma hora e uma maneira dessa pessoa ver, falou, opa, ele vai ver de maneira natural, lógico. Esse cara é diferente. E o que você vai estar manifestando para essa pessoa também? A sua identidade, o favor de Deus que há na sua vida. Isso pode ter certeza que vai ser uma maneira que Deus vai usar para que você encontre favor na vida desse empresário, desse seu patrão, dessa empresa. Vai te fazer prosperar. Sem dúvida, eu acredito muito nisso. Esse é um momento onde as pessoas elas precisam, você que trabalha, né, de carteira assinada, é funcionário, é o momento de você se colocar à disposição numa atitude de lealdade. Né? Não existe ninguém nesse planeta que está mais arriscado nesse momento de pandemia do que os empresários. Então, todos os dias eu tenho tido a atitude de orar pelos empresários para que Deus os sustente, para que Deus dê sabedoria a eles, porque eles são os grandes empregadores do país. Então, a gente precisa de orar para que Deus os guarde. E os funcionários, eles precisam de ter essa atitude de poder servir, porque quando você tem a atitude de servir o seu patrão, você não está servindo a burguesia opressora, como te ensinaram. Não, você está colocando à disposição, na verdade, para salvar até o seu emprego. Se a sua família depende desse sustento, você prontamente tem que chegar no seu gerente, na sua diretoria, e falar, eu estou disponível, eu quero ajudar, de que maneira? Pode ser aqui em casa, pode ser por telefone, o que eu posso fazer? Eu estou disposto, nós vamos passar por isso junto. É o momento de você criar vínculo, né? Essa palavra vínculo empregatício, ela é muito importante, porque eu acredito que todo patrão, ele deseja que os seus funcionários construam uma história de fidelidade e de antiguidade dentro da empresa. Eles não querem funcionários rotativos. Então, é interessante porque quando você... Perda de tempo e cansativo. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa e nessa empresa tinha um funcionário que o apelido dele era 70. É uma empresa muito antiga aqui em Goiânia, tem mais de 50 anos de estrada. Mas o apelido dele era 70. Aí um dia, né, eu era novo na empresa, eu cheguei nele e falei assim, escuta, por que o seu nome é 70, seu apelido é 70? Aí ele pegou e me mostrou o crachá dele. Agora, você observa, uma empresa de 50 anos. Imagina quantos funcionários já passaram por essa empresa. E o apelido dele era 70 porque o crachá dele era o crachá de número 70. Então, ele era o funcionário mais antigo que aquela empresa tinha. Então, lhe deram ele de 70. Ele era uma pessoa muito divertida, muito legal. Mas olha que coisa maravilhosa. Você trabalha numa empresa que o funcionário ele constrói uma carreira. Você fala, ah, pastor, mas a minha empresa ela não dá essa oportunidade. Então comece a criar essa oportunidade. Comece a construir. Você fala, pastor, mas eu não tenho oportunidade de crescer. Filho, se você for um funcionário que desponta e o seu patrão, você foi encontrado favor diante dele, ele te coloca como sócio. Você entendeu? Porque você foi encontrado com favor. Então, ore por isso, ore por favor, que Deus vai te dar favor. É verdade. Hoje eu estava vendo mais cedo uma reportagem que saiu lá no R7, que é intitulada, estou olhando para ela aqui agora, Crise exige que empresários desenvolvam inteligência emocional. E o que eu achei interessante é que em períodos de crise, né, vamos dizer assim, é aquela máxima que você já deve ter ouvido, é muito falado, especialmente nesses períodos. Mexe, muda, tira o S da crise e cria. E aí eu estava lendo aqui na reportagem, eu não me recordava disso, eles falando que um período de crise pós-guerra que foi feito, por exemplo, aliás, na quebradeira lá da Bolsa de Nova York, que foi criado, por exemplo, o café solúvel, porque com toda a dificuldade econômica, você não estava tendo muita dinâmica na economia e os grãos de café estavam se perdendo e apodrecendo. E aí, por conta disso, dessa necessidade,
surgiu aí uma outra maneira de se trabalhar com o café, que foi com grãos solúveis. Então já criou-se um outro negócio. E aí, logo depois da Segunda Guerra, no período de pós-guerra, a dificuldade foi encontrar cacau para o mercado de chocolate. Aí, o que desenvolveram? Desenvolveram o creme de avelã. A bendita da Nutella, aí, que todo mundo é apaixonado com o negócio hoje, foi o quê? Foi uma crise em um mercado que gerou um outro produto, uma outra maneira de fazer algo similar, que na verdade acabou virando algo para muitos até melhor, enfim, uma outra maneira, mas foi criado algo novo. Eu creio muito nisso, nós cremos e servimos a um Deus que pode todas as coisas, que cria todas as coisas. E Paulo afirma que nós fomos sepultados com Cristo e ressuscitados com Ele para uma vida que é uma vida em novidade de vida. É verdade. Aleluia, pastor Adriano. Eu quero aproveitar esse momento aqui para poder avisar todos os irmãos que estão nos acompanhando que eu vou começar, a partir da semana que vem, um quadro na nossa rádio chamado Paz Financeira. Esse quadro ele tem o objetivo de ajudar os irmãos na nossa na vida financeira, né? Inclusive, ele vai ser transmitido pela Rádio Vinha FM, que é a nossa rádio aqui em Goiânia, mas além disso, eu vou estar todos os dias, todas as segundas-feiras, 9h30 da manhã na rádio, e eu vou estar ao vivo, transmitindo também pelo Instagram. Então, os irmãos que quiserem receber dicas, conteúdos pesados, todas as segundas-feiras a gente vai ter conteúdo novo. Se você quiser me seguir, você pode me seguir para você acompanhar, então, esse trabalho que nós vamos desenvolver na Vinha FM e em parceria com a Vinha FM. Né? Vai ser um quadro chamado Paz Financeira, toda segunda-feira, às 9h30 da manhã. Aleluia, é de Deus. Posso te dar uma dica de você fazer um negócio aí para ampliar ainda mais o alcance? Manda ver. Transforma isso aí num podcast. Ótimo. Aí você vai ter um alcance poderoso. Eu mesmo gostaria de tê-lo no celular em formato de podcast. Seria muito ótimo. bom. Vou fazer pode isso. Ampliar, sim. Pode chegar muito além do que a gente pode imaginar. Glória a Deus. Isso vai acontecer. Aleluia. Pastor André, ora por nós. Nós temos aí 3 minutinhos antes do Instagram derrubar a gente. Vamos encerrar com uma oração poderosa. Vamos fazer isso. Vou dar um abraço aqui para Simone, para o Felipe, Maria Clara. Muita gente aqui, aí. A Simone, muita gente participando. O Ítalo, a minha sogra. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí tem Goiânia, tem Belo Horizonte, tem Montes Claros, tem um monte de cara aí. Minha esposa também. Feche seus olhos, obrigado. Senhor, o Senhor é bom. A graça do Senhor é abundante sobre nós. O favor do Senhor é generoso. Eu oro por todos aqueles que têm enfrentado dias de crise, ó Deus, dias difíceis na sua vida financeira. Pessoas que têm enfrentado também, ó Deus, o medo, o pânico, a ansiedade, ó Deus, do que virá após toda essa circunstância. Eu oro para que a graça de Deus possa alcançá-los e assim eles experimentarem de abundante favor em cada área de suas vidas. E a tua glória ser estabelecida nesses dias, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Pastor André, muito obrigado. Isso aqui foi um curso intensivo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer mais vezes. Vamos marcar. Depois da uma bênção que veio aí com essa tal pandemia. Vamos marcar depois da pandemia uma conferência de fé e finanças aí na Videira de Belo Horizonte. Olha aí. Pega no pé do pastor Azemar. Tá feito. Vai ser alinhou, prosperou e paz financeira. Aleluia. Um grande abraço, viu, Adriano? Abraço. Aleluia. Fica na paz, meu irmão. Deus te abençoe. Amém.